bom dia, amigas, rainhas preciosas de oração. Bom dia, mulheres virtuosas. Bom dia, mulheres maravilhosas. Bom dia, rainhas. Bom dia, escolhidas do Senhor. Bom dia, queridas. Que Deus abençoe o nosso dia. Estamos aí, né? Dentro do propósito, dentro do processo dos 40 dias. Como Deus tem sido fiel, né? Como é bom a gente perseverar. Como é bom. Bom dia, queridas. Bom dia, Edi. Bom dia. Bom dia, Cláudia, Gisele. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia. Bom dia, queridas. Bom dia, Fabi. Bom dia. Bom dia, Elisângela. A Elisângela, hoje já acordei, ela já me fez chorar. Meu Deus, de alegria, né, amiga? Bom dia, bom dia. Deus é com você. Bom dia, Deus é conosco, né, todos os dias. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Sandra. Bom dia, Vilda. Fiquei muito feliz com a notícia que você vai estar lá domingo, né? Que bom, amiga, que bom. Bom dia a todas. Gente, ó, as vagas acabaram para domingo, né? Eu queria colocar todas, mas já tô com uma lista de espera ali. Mas amém, né? Vamos ter outros. Ou então, se você tiver muita fé, né? Bom dia, bom dia. Vai ser um dia muito especial para a glória de Deus. Bom dia, Livi. Bom dia, Angélica. Bom dia, preciosas. Bom dia, Bernadette, Laurinha, bom dia, Valda, muito feliz de você estar lá no domingo também, a Ivone, bom dia, Pauliana, bom dia, Pauliana, ontem eu não te vi aqui, né? Bom dia, Ariane, bom dia, Bernadette, Maurizete, bom dia, queridas. Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia perfeito na presença do Senhor. Grandes coisas Ele tem feito pelas nossas vidas, como Ele tem nos instruído nesses dias, né? Bom dia, Ceci Silvério, bom dia. Bom dia, Zimmermann. Oh, amiga, que pena que você não vem, mas você vai estar aqui, né? Você sempre tá aqui, né? Bom dia, vai ter transmissão então. O Kleber, ele tá vendo uma possibilidade lá da gente transmitir pelo YouTube, só que no privado, tá? Quem quiser... Bom dia, Duda! Quem quiser assistir a programação, nós vamos mandar o link. Ele já tá vendo isso aí lá com o Rafael, porque... Né, gente, eu não vou pôr no público, não. E assim, ele só vai abrir também porque vocês estão aqui na live sabendo. Eu nem vou divulgar que vai ter link, não, tá? Eu vou honrar vocês, que tem nos honrado todos os dias, que tem nos honrado. A palavra de Deus fala assim que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? E eu vejo assim, o quanto vocês me honram de estar aqui. Tô falando aqui, né, de manhã, mas é lógico que tem muitas pessoas que assistem essa live durante o dia, porque o dia todo chega testemunho. Nath, acabei de ouvir a live, como Deus falou comigo. Nath, obrigada. Então, até a hora de eu deitar, tem gente que fala assim, esses dias uma amiga falou assim, Nath, eu tô umas 4 atrasadas. 5 atrasadas, mas eu tô pondo em dia. Achei tão bonitinho. Eu falei, amém. E ela, Nath, como Deus tem falado comigo, mesmo eu atrasada? Eu falei, querida, é porque Deus sabe o seu tempo, né? Cada uma tem um tempo. Deus não se atrasa, né? Ele é certo na hora certa. Então eu vou honrar vocês que tenham honrado, assistido as lives. E aí pra vocês a gente vai liberar, né, o link. Porque é claro que eu queria, né, Edi, lá cabem 1.200 pessoas, né, Edi? Só que a gente sabe que em plena pandemia nós temos que ter coerência. Então tá liberado um número. Mas eu não quis, não é que eu não quis, Deus já tinha falado comigo um número. E eu não queria, né, ultrapassar. A gente tem até um limite um pouquinho maior, mas a gente tem que ser prudente em tudo, né? Mas vai ser muito especial. E aí você que de repente, né, não conseguiu ir ou não vai conseguir vir porque também tá em outra cidade, aí você chama o Kleber. Fala assim, Kleber, eu quero assistir. Né? Eu queria estar aí, mas eu quero assistir. E aí ele vai mandar o link pra vocês. Vai dar certo, assim. Estejam em oração aí, né? Porque a gente sabe
Existem as lutas, né? Mas é pra gente ter a vitória, o gostinho da vitória muito melhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amo vocês. Ana Zimmermann. Oi, Ana! Oi, princesa do meu coração, que saudade! Que bom você aqui, princesa! Gente, essa é minha filha do coração. É nossa filha, né, Andréia? A gente divide assim, né? Bom dia, princesa, que bom você aqui. Bom dia, Sheila, quanto tempo, bom dia. Gente, muita gente, né? Oi, Ju, bom dia, Lilian, bom dia, queridas, bom dia, Ivanilde, Letícia, bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês. Tem sido dias especiais, dias extraordinários na presença do Rei, dias que Deus tem feito a diferença, né? A gente tá aí nesse propósito de maturidade. Nós estamos nesse propósito de maturidade, buscando, porque a gente quer entrar em 2021 de uma maneira diferente. Nós não queremos mais ser as mesmas, né? Eu, pelo menos, não, né, gente? Lembra quando Deus falou conosco do propósito? E a gente teve ali a noção, ó, a gente tá aqui, né? Tem a montanha. Oi, Samantha. A gente tem... Oh, amiga. Oi, Ana, te amo. Ai, bom dia. A gente tem a montanha. Eu não sei qual nível da montanha você estava. Se era... Assim, Nath, eu acho que eu estava até distante da montanha. Não tem problema não, né? O importante é que todas nós vamos chegar juntas ao topo. Eu creio, eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta que nós não vamos sair da mesma forma. O banquete o Senhor já preparou para nós. E nós estamos caminhando, né? Aliás, todos os dias a gente tem experimentado desse banquete. Porque Deus, ele é tão maravilhoso com as nossas vidas. Sabe aquela coisa assim do pai falar assim, ó, eu preparei tudo aqui pra você. Mas assim, ele nos ama tanto que ele fala assim, ah não, eu já vou antecipar um pouquinho, eu vou levar um pouquinho pra você animar e subir mais rápido e chegar aqui e ficar eternamente. É dessa forma que o nosso pai faz conosco, né? Ele nos ama. E eu falei assim, hoje a gente vai falar sobre mais uma etapa, né, da nossa maturidade pra gente compreender. Aí eu falei assim, a gente vai falar do medo, mas eu falei, não tem como falar do medo sem falar do amor. E aí eu falei, hoje eu vou mandar até corações pras minhas amigas, ó. Hoje esses corações, vocês me mandam corações, hoje eu vou mandar corações pra vocês. Porque não tem como, até pra gente entender o medo, a gente precisa entender o amor de Deus, saber quem nós somos. Porque a palavra, né, eu coloquei até lá no grupo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Não é a Natália que tá falando, não é o Kleber, não são teorias, mas a própria palavra que é verdade, que é viva, né? Eu coloquei lá no grupo, né? 1 João 4, que é onde melhor exprime essa questão do amor de Deus, da gente entender a dimensão. A gente só entende o que é o amor, quem é o amor, quando a gente sabe a nossa identidade, quando a gente sabe quem é o nosso Pai. Ele é o amor perfeito, ele é o verdadeiro amor. Ali na palavra ele começa a falar assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor precede de Deus, né? Esse é o versículo 7, né? Tinha que ser o versículo perfeito, né? Tinha que ser o perfeito. Nath, eu cheguei no pé da montanha e chorei. Aí Deus mandou você. Ah, então, ó. Amei. Ainda te mando coração, amiga. Nós estamos juntas. Sabe o que é melhor disso tudo? Que eu falo assim, como Deus nos ama. Eu tava conversando com a Elisângela agora mesmo, né, Elisângela? Como Deus nos ama. Nesse tempo desafiador, sabe? Nesse tempo que a gente tá vivendo grandes emoções, né? Deus gosta com emoção. A gente vive no meio de emoções. Mas como Deus foi cuidadoso, foi atencioso de preparar esse grupo pra gente estar sendo fortalecidas juntas, né? Você podia estar buscando sozinha? Podia, né? Você podia estar em outro grupo? Poderia. Deus poderia ter te colocado em qualquer lugar. Mas eu vejo que teve um propósito, né? Aquele momento lá no começo de ano, lá em março, se eu não me engano. Aliás, desde o ano passado, né? Que a gente começou no WhatsApp. E quando Deus falou assim, vai fazendo as lives, vamos nos aproximar, nos conhecer, mesmo que virtualmente.
Algo que era para ser 3 dias, 21 dias no máximo, nós já estamos aí quase 200 e tantos dias, 250 dias, mais do que a metade de um ano. E isso tem sido a nossa... Deus, ele tem derramado uma nova unção, ele tem nos dado um renovo, ele tem, sabe, ele tem nos fortalecido, porque é uma troca, né? Às vezes eu falo assim, mas só você fala. Querida, vocês não sabem o tanto que eu recebo, o tanto que vocês me abençoam, porque quando eu ouço um testemunho, né? Hoje a Elisângela deu um testemunho, todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, chega testemunho, pessoas falando assim, Nath, Deus me respondeu. Antes de ontem, né, a gente estava lá com a Alessandra, Edilamar, a Lívia, a gente estava numa reunião e elas comentando, falaram assim, resposta de oração. Aí até a Alessandra falou assim, Nath, eu tô recebendo a bênção do propósito de Esther. Na segunda-feira também na casa da Lívia lá, né, uma das nossas amigas, ela tá indo embora da cidade, ela falou assim, Nath, no terceiro dia de propósito da rainha Esther, Deus respondeu. E aí ela falou assim, até hoje eu tô vivendo respostas. Queridas, não é que é a Natália, é o propósito, é a escola de princesas, não. Mas isso aqui está nos ensinando a ter fé naquele que nos responde. Quem responde vocês não é a Natália. Por isso que às vezes eu falo, eu não tenho respostas, eu queria muito ter. Deus sabe do meu coração o quanto eu amo ajudar, o quanto eu tô ali, né? Ontem uma pessoa me mandou um texto, achei tão bonito, ela falou assim, Nath, obrigada, porque você não tem... Qualquer momento, né? Foi até no encerramento da nossa aula do Mulher que Prospera. Ela falou assim, em qualquer momento que a gente precisa de uma oração, de uma palavra, a gente te chama, às vezes, mesmo na sua demora, mas você tá sempre ali, né, com a sua atenção. Então eu gosto disso, eu queria mesmo ter respostas. Mas quando eu entendo, quando eu sei que eu posso levar vocês pro topo da montanha, porque é lá que vai ter a sua resposta. Porque Jesus é a sua resposta. Isso pra mim já tá ótimo. Eu não preciso ter resposta mesmo, não. Mas eu quero... É isso que eu quero mostrar pra vocês. Né? Que a gente tem um pai que nos responde. E a gente pode confiar. O que a gente vive, o que às vezes eu vivo, o Kleber vive, né? As pessoas mais próximas ali, a Duda, que tá praticamente diariamente comigo, a Liv, a Lela, as meninas, a Pauliana, que a gente tem um contato às vezes mais... Porque tem assim, nós somos muitas, né? Tem umas que a gente convive quase todos os dias, algumas vezes por semana, outras mais distantes, outras eu só conheço aqui, no virtual, né? Eu fico imaginando como você é, porque eu vejo a bolinha, embora eu não enxergue muito, eu vejo a bolinha e fico pensando, como que ela será, né? Como que será? Mas eu sei que nós já nos conhecemos no mundo espiritual. E assim, o importante, não importa se a gente tá todos os dias ou de vez em quando, mas o importante é que nós estamos caminhando em direção ao mesmo lugar. Nós estamos juntas sendo levadas para o topo da montanha. Não importa se você tá embaixo, se você tá no meio, o importante é você chegar. E quando Deus nos leva, fica mais leve, né? Quando Deus nos capacita, quando Deus pega na nossa mão e fala assim, fica tranquila, né? Fica tranquila, vai ter lenço de papel domingo, meu Deus do céu. Então não pensei nisso. Mas o bom é que, sabe o que é importante a gente estar juntas? E por que a gente precisa estar juntas? Porque o Senhor... Ele vai nos fortalecendo, Ele vai alimentando a nossa fé, Ele vai trazendo um renovo, porque quando a gente ouve o testemunho, por que a gente tem que andar juntas? Olha só, igual que eu falei pra vocês, às vezes, né, a Duda, as meninas estão ali, isso é bom, porque elas vão vendo os testemunhos, assim como eu vejo na vida delas, elas vêm na minha vida e a gente vai, sabe, passando assim, né? E a gente precisa tá unidas. Oh, Ana! Amém, amém. Então nós precisamos assim, porque isso refrigera a nossa fé. Isso faz o amor de Deus se revelar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não poderia ser de forma diferente, né? E o que eu quero falar pra vocês, o que eu tô falando pra vocês é assim... Poxa, Deus, ele nos ama tanto, Ele cuida tanto de nós, né? Ele tem prazer em nos abençoar. Às vezes a gente fica preocupada com o mal, às vezes a gente sente medo. Queridas, não precisa. Porque o Pai que a gente ama, ele tá ali, sabe? Ele tá ali conosco, presente, nos atendendo. Ele nos ouve.
Né? Aí a palavra fala assim, eu deixei ali no grupo, a palavra fala assim, ó, lá no versículo 18, que é o que é pra gente meditar, depois vocês vão ler todo, né, o 1 João 4, mas ele fala, no amor não há medo, não há medo. No amor não há medo. Deus é amor, não tem medo. Se você tem esse amor dentro de você, se você tem Deus, não tenha medo, não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor, o verdadeiro amor, ele lança fora, ele expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, supõe trevas, supõe, né, coisas más. Mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa palavra aperfeiçoado, eu vou traduzir, não está maduro no amor. Não tem maturidade. E nós precisamos, e lembra que eu falei pra vocês, não importa, maturidade não significa idade. Não significa. Você pode ser bebê e ser madura. Assim também como, né, eu falei pra vocês da minha vozinha. Minha vozinha tem 98 anos. Mas tem coisas que ela é imatura. Se você der um celular na mão dela, ela vai saber nem ligar. Ela fala assim, aperta aí pra mim, deixa eu só ver. Ela é imatura porque ela não tem o conhecimento, ela não tem a experiência. E a maturidade é experiência. Né? Muitas vezes é aquilo que vai te levar pra você viver. Pra você poder ter propriedade, autoridade naquilo. Isso é maturidade. Esses dias nós temos pegado palavras-chave que têm completado a nossa maturidade. Tem nos amadurecido. A gente tem saído de um lugar e ido para outro. Não preocupe se tá difícil, se é deserto. É no deserto que Deus manda todas as coisas que a gente precisa. Hoje de manhã eu fui meditar, né? Eu amo o livro de Salmos. A gente vai orar aqui, né? A gente tem o nosso momento de oração antes de entrar na live. E eu lembrei do Salmo 27. É um salmo muito lindo. É um salmo que vai reafirmar que a gente não precisa ter medo. Nós não precisamos correr, fugir, sabe? Nós não precisamos nos preocupar, mas a gente tem que entender quem é Deus nas nossas vidas. Amém. E no Salmo 27, ele já começa falando assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A quem eu temerei? Olha só, o salmista Davi na sua angústia já falava assim, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso temer. Não tenho medo. Ele é a minha luz. Ele é a luz nas minhas trevas. Ele é a luz na minha escuridão. Ele é a luz na minha angústia. Ele é a luz na minha dúvida. Ele é a luz quando eu não sei o que fazer. Vocês já experimentaram chegar a um quarto... Não sei vocês, eu durmo num quarto extremamente escuro. Porque, assim, o olho do Kleber é claro, tem sensibilidade. Eu também... Qualquer luzinha me incomoda. Então, o nosso quarto é extremamente escuro. Então, sabe quando às vezes a gente esquece, né? Porque às vezes tá lá, deixa o celular do lado ali perto para poder despertar, né? Pra gente acordar. E às vezes aquela luzinha, porque às vezes de madrugada, né? Às vezes eu esqueço de tirar o brilho. Ou então às vezes mesmo colocando o brilho, se eu tiver, dependendo da noite, aquela luzinha que é fraquinha, né? Porque e às vezes eu ainda deixo o celular de cabeça para baixo, virado. Eu deixo ele de ponta cabeça, mas mesmo assim, do lado, né, às vezes a bordinha vem aquela sabe aquela frestinha de luz, aquele brilhinho quase imperceptível. Aí eu sempre falo com o Kleber, eu falo assim, olha, imagina, né, um pontinho de luz clareia todo o quarto, parece que o quarto tá com a luz acesa. Agora imagina a luz do Senhor. Quando Ele chega, não tem trevas. As trevas não resistem. Porque a luz dele é tão grandiosa. A luz dele é quente, né? É luz, é calor. Esse é o nosso Pai, Ele nos envolve. Não tem como a gente continuar sentindo medo. Quando a gente entender que na escuridão Ele é a nossa luz. Aí ele continua aqui falando, né? Eu não vou ler tudo, mas ele fala assim, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu temerei? Quando os maus me avançaram, aí ele começa, quando vier o mal, os inimigos, né? Quando eles vieram para me destruir, quando os meus adversários chegarem contra mim, eles é que tropeçarão e cairão. Sabe por que os inimigos tropeçam e caem?
porque eles não têm luz. O Senhor não está com eles. Eles estão na escuridão, então eles vão tropeçar e cair. Você já experimentou entrar num lugar, às vezes você não tá achando a luz, você começa a tropeçar, cair. Às vezes você até se machuca, não é assim? Então o Senhor está falando para você, a minha luz está com você, não está com eles. Então quem vai tropeçar e cair são eles. Faz sentido? Tá entendendo a profundidade? E ele começa assim, ainda que um exército se acampe ao redor de mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Porque não sou eu que luto, não sou eu que pelejo, não sou eu que tenho que buscar respostas, não sou eu que tenho que buscar solução, dar a solução, né? Eu busco em Deus, mas quem dá a solução é Ele. A parte difícil é com o nosso Pai, deixa Ele agir. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse aqui é o segredo para a gente não ter medo, né? Medo traz angústia, gera certos sentimentos dentro de nós que só o amor, só a presença dele pode tirar, pode nos livrar. Por isso a gente tem que buscar a presença dele todos os dias da nossa vida. E aí ele continua a falar assim, que ele vai contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação, porque no dia da adversidade ele nos guardará, ele nos protegerá, ele vai nos esconder em segurança no rochedo. Depois você vai ler o Salmo 27. Então eu triunfarei sobre os meus inimigos, e eu oferecerei sacrifícios de louvor, cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz, ó Deus, quando eu clamo ao Senhor, né? Ele ouve a nossa oração. Aí ele vai contando, aí ele ainda fala aquele versículo que é super famoso, 10, né? Ele fala assim, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca, jamais me abandonará. Ensina-me o teu caminho, Senhor, me conduz na vereda segura. Porque o Senhor que tem o caminho de luz, o Senhor é luz, o Senhor... Na escuridão o Senhor brilha. Quando ele começa a falar que o Senhor é a minha luz, você não precisa se preocupar, você não precisa temer, você não precisa ter medo daquilo que virá, porque o Senhor é sua luz, Ele te conduz. Luz é clareza na escuridão, a luz ela tira a cegueira espiritual. A luz, ela te mostra o caminho. Sabe, numa estrada escura, quando você não tem, tá aquele breu, né? Minha amiga Andréia Zimmermann viaja demais e de noite também, né, amiga? Quando a estrada tá escura, não tem nada. O que você faz? Você liga o farol. Porque senão você vai sair desorientada. O Senhor quer ser o seu farol, queridas, nesses dias, nesse tempo. Às vezes vai ter dia que na montanha vai estar escuro para você subir. Você não vai saber nem que caminho você vai tomar, nem que direção você vai seguir, nem... Às vezes você fica ali, né? Será que tem uma corda? Qual caminho? Aí o Senhor vem com a luz dele e clareia. E além de te dar essa luz, ele vai te direcionar, ainda vai... E é tão lindo o nosso Pai, que ele acende a luz somente no caminho que a gente tem que andar, sabia? Se tiver vários caminhos e você não souber por onde ir, peça que o Senhor clareie, ore, fale, Deus, qual caminho eu devo tomar? Ele vai te mostrar a luz somente naquele caminho. Os outros vão ficar meio obscuros, os outros não vão brilhar. O nosso Pai é luz no caminho. Jesus é o caminho, não é? Ele é a luz naquele caminho. Os outros, a luz dos outros vai ficar fraca diante daquilo que Deus vai te mostrar para você passar adiante. Jesus é a luz do mundo, né? Ele fala isso. Luz é salvação. Queridas, Deus vai trazer salvação para você e para sua casa nesse tempo de trevas, nesse tempo de escuridão. Não precisa temer, não precisa ter medo. Medo é um sentimento que o diabo ele fica ali soprando. Nath, como é que eu faço para eliminar o medo? Medo a gente não elimina, medo a gente domina. O medo a gente se posiciona. Todas as vezes que eu me posiciono, a palavra de Deus fala assim, resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não vai falar assim, eu vou exterminar o diabo. Você não extermina o diabo, mas você põe ele para fugir. O seu posicionamento em Deus coloca você
Coloca você posicionada para que ele fuja de você, ele não se aproxime não se aproxima de você. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Porque às vezes a gente fica querendo combater. Não, nunca mais eu vou sentir medo, né? Eu vou exterminar, eu vou eliminar. Não, sempre vão ter situações. Lembra do rei Josafá? Quando ele soube que o exército estava chegando, ele sentiu medo. Um rei, um homem de Deus que temia a Deus, ele sentiu medo. E a primeira reação dele foi se ajoelhar diante do Senhor e falar assim: Pai, eu estou com medo, não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, eu estou aqui. Ele se posicionou, ele se colocou em posição para dominar o medo. O medo você não elimina, o diabo você não elimina, mas você se posiciona, você controla, você domina. O seu posicionamento vai fazer ele fugir de você e você vai estar no controle. Entendeu a diferença? Isso é maturidade. É a gente saber quem te domina. É o medo ou você domina ele? Aí para você dominar, você tem que estar mais perto do Pai, na intimidade. Você tá no escuro? O Senhor é a nossa luz. Você vai se posicionar, você não vai cair. Você não vai tropeçar. Porque a luz não deixa você tropeçar. Quando você tem que entrar num lugar escuro, às vezes a gente acende até a luz do celular, não é? A gente pega a luz do celular e vai ali, aí você não tropeça. Agora imagina, gente, o Senhor sendo a sua luz. E é só a oração que vai nos levar a essa dimensão. É só a intimidade que vai nos dar essa propriedade, essa autoridade. E aí os dias vão ser leves. Aí você vai entender quem tá no controle, quem cuida de você. Você vai entender quem é o seu provedor. Você vai entender quem é o médico dos médicos que cuida da sua saúde da sua casa. Você vai entender que no meio de uma pandemia tem uma luz brilhando ali, né? Com você, por você, em você. Aí você vai começar a entender e falar assim: poxa, eu não preciso sentir medo. Não preciso ter medo. O Senhor é a minha força. O Senhor me esconde. Por que eu tenho medo se o Senhor me esconde debaixo das suas asas? Por que eu tenho medo se o Senhor fala que os inimigos é que tropeçarão e cairão? Não você. Você vai continuar de pé. Porque o que Deus tem para te levar... Deus precisa de você de pé para subir a montanha. Ninguém sobe montanha rastejando ou caído. Mas você precisa estar sendo fortalecida no Senhor. E é a sua busca que vai te manter de pé. Ah, Nath, eu tô no deserto. Tô vivendo os desertos da minha vida. Quem não, né? Quem nunca, não é? Eu falo, oh Deus, acaba um deserto, vem o outro. É porque Deus vai ensinando, cada deserto Ele vai ensinando numa área. Mas a gente tem que lembrar que no deserto nós temos tesouros. No deserto nós temos provisão. Lembra que eu falei, acho que foi ontem, né? Ontem ou segunda. Aliás, ontem foi segunda. Aliás, hoje é... Gente, tô até perdida. Foi na segunda, né? Que Deus... Foi na segunda-feira, eu falei na live. Que Deus, Ele tem bênçãos, Ele tem provisão, Ele tem tudo no deserto. O deserto é o lugar de preparação. O deserto é um lugar que a gente mais prospera. Porque o Senhor é a nossa resposta no deserto. Ele não nos dá Ele não vai te dar uma resposta no deserto, mas Ele é a nossa resposta no deserto. Ele é a resposta para as nossas aflições. Ele é a resposta para a nossa fome física, porque Ele manda o maná. Ele manda provisão. Ele manda provisão em todas as áreas, física, mental, espiritual. Ele manda na nossa saúde. É no deserto. No deserto ninguém adoece, né? Vocês já pensaram nisso? Olha o desertão que veio esse 2020. E nós estamos aqui firmes e fortalecidas no Senhor. Passamos algumas coisas, passamos algumas dificuldades, cada uma de nós em um nível, mas o Senhor foi a nossa resposta sempre. Esse é o propósito, igual eu estava falando para vocês, por isso Ele nos uniu nesse grupo para esse tempo. Ele nos trouxe para perto. Ele nos aproximou pra gente juntas buscarmos, porque a palavra de Deus fala, se um cair, é melhor estar dois juntos, porque aí um vai, estende a mão, levanta. Quantas amigas de oração me ligaram nesse ano, né? Nesses meses. Nath, eu acho que eu vou desistir. Nath, eu não sei. Nath, não tem mais jeito. Aí a gente entrava com palavra, com oração, falando, não desista. Deus não desiste da gente. Deus não vai desistir, não desista. Por isso que a gente tem esse grupo, uma motiva a outra. Eu deixo o nosso grupo fechado, porque, como diz o Kleber, né? Se aquele grupo tivesse aberto, eu falei assim, amor, você ia ficar o dia inteiro. Ia ser muita conversa lá, muito compartilhar ali dentro.
Aí eu deixo fechado, né? Porque como são na verdade nós temos 3 grupos, então eu tenho 2 grupos que são das Rainhas VIPs, que tá lotado, e mais um que a gente manda, que às vezes é pessoas que não entram ali, então é minha lista de transmissão. Então o Kleber falou assim, não, a gente aprende no Mulher que Prospera, né? Que a mulher fala 80 mil palavras, enquanto o homem 40 mil. Isso a ciência já provou. Embora o Kleber, ele fala os 80 mil junto comigo, né? A gente conversa o dia inteiro. Mas imagina ali, a gente falando 80 mil palavras por dia. Então a gente não ia fazer nada, né? Aí ia ser aqueles memes lá que o povo põe assim, que a comida tá queimando, o menino tá caindo, né? Que a gente tá ali no WhatsApp. Então vamos ser prudentes, a gente põe a palavra. Se precisar, se for urgente, me chame no particular. Por isso que às vezes eu demoro a responder, né? Senão a gente não faz mais nada. Mas a gente tem que entender, né? Que tem coisas, Deus nos uniu, Deus nos coloca ali perto, Deus nos aproxima. Porque se uma estiver fraca, se no meio da caminhada da montanha estiver difícil, queridas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente junta, faz cadeirinha e uma sobe a outra. Sabe, quem nunca brincou de cadeirinha? Que era pôr uma punha o braço assim, aí a outra punha assim, a gente emendava e a outra sentava em cima e a gente carregava. Quantas vezes na aula de educação física, não é? Então nós, as amigas rainhas de oração, nós somos as cadeirinhas umas das outras. Porque se tiver difícil a caminhada pra chegar lá no topo, uma pega na mão do outro, uma faz cadeirinha com a outra, senta e fala assim, vambora, a gente aguenta. E se a gente não aguentar, Deus vai nos carregar. Pode ficar tranquila que lá em cima a gente chega. Se a gente perseverar, se a gente estiver firme, se a gente estiver no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo caminho, olhando pro alvo que é Jesus Cristo, amém. O resto vem. O resto, a parte difícil é com Deus. A gente faz só a mais fácil, sempre. Não queira fazer a parte difícil. Não queira pegar a parte de Deus, você não vai dar conta. Mas deixa ele lutar, deixa ele agir. E você vai ver o sobrenatural acontecer. Nós não precisamos sair do deserto. Nós não precisamos falar assim, Deus, eu quero sair, eu quero, né? E tal, porque que eu tô com medo. Sabe por quê? A gente precisa aprender a usar todos os recursos que o Senhor nos dá no deserto. Porque são esses recursos que Ele nos dá no deserto que nos leva além. É no meio da montanha ali que tá difícil. É o equipamento que Ele vai te dar, é o capacete, são as cordas, é aqueles negocinhos que você gruda na montanha, esqueci o nome agora. Sabe, aquele tipo um martelinho que você vai grudando, o ganchinho que vai te levar. Mas se você não souber usar esses recursos, você não vai chegar lá em cima. Você vai cair, escorregar, pode até, né, morrer. Então no deserto ou na montanha, onde você tiver os recursos que Deus vai te mandar. Lembra, no deserto Deus mandou maná. Se o povo não soubesse, não comesse, eles iam morrer de fome. Então a gente não precisa, porque às vezes a gente, na nossa ansiedade, a gente quer sair do deserto, a gente quer a resposta, a gente quer calma. Use os recursos que Deus está te dando no deserto. E você vai prosperar. Você vai passar sem fome. Você vai passar sem necessidade. Você vai passar sem adoecer. Você vai passar com tudo que você precisa para chegar. Aí sim, Deus vai te tirar do deserto. Porque aí você vai aprender. Fala assim, agora ela aprendeu a usar isso daqui? Agora sim. Mas se você tiver com medo, o medo vai te paralisar. O medo vai bloquear a sua mente para você aprender, para você ouvir como você vai usar as ferramentas que Deus está te dando. O medo vai tampar os seus ouvidos, vai te dar cegueira espiritual. O medo vai paralisar a sua vida em todos os sentidos e você não vai subir. Por isso a gente precisa entender que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu não sei qual é o nível que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o seu deserto, a sua montanha. Eu não sei qual é o seu lugar e nem qual é a sua ansiedade. Mas eu quero te falar que no deserto Deus provê todas as coisas. A provisão financeira sobre a sua vida vai vir. Aliás, já veio, já foi liberada no mundo espiritual. Nath, eu não sei como vai ser esse final de ano. Queridas, você não precisa saber, você precisa confiar. Porque quem sabe é Deus. E Ele já preparou o melhor para a sua vida. Vai ser o melhor final de ano da sua vida. Ou você acha que na hora que Deus planejou os seus dias, falou assim, não, no ano de 2020 ela vai ter o pior ano da vida dela. Não.
Deus é aquele, sabe aquele líder de torcida? Deus é mais do que o líder de torcida. Ele tá ali falando assim, vai, você vai vencer, mas eu preciso que você confie, tenha fé. É a sua fé que te cura, é a sua fé que te salva, é a sua fé que vai te tirar do pé da montanha e vai te levar além. É a sua fé que vai fazer você voar se você não tiver forças físicas para caminhar. É a sua fé que vai fazer você romper no deserto, é a sua fé que vai fazer você crescer. E ele tá ali na torcida, vai, é a sua fé que vai te levar para ter o melhor final de ano da sua vida. Mas se a gente tiver um medo, se a gente for paralisada pelo medo, se a gente não dominar esse medo, nós não vamos viver a fé. Nós não vamos viver pela fé. A fé é a diferença na nossa vida. É o que vai combater o medo, é o que vai afastar o medo. Você precisa, eu declaro que você não só precisa, mas você é uma mulher de fé. E a sua fé vai te levar a lugares altos. Vai te levar às experiências mais sobrenaturais da sua vida. Vai te levar para um outro nível de maturidade. Queridas, não tem como a gente ser madura espiritualmente se a gente não tiver fé. A fé é lembra da escada? A fé é o primeiro degrau. É o primeiro degrau que você tem que colocar o pé. O restante vem. Mas se você não tiver fé, não adianta nada. Aí não adianta jejum, não adianta oração, não adianta, sabe? Aí você fala assim, ai, por que eu oro e tal? Mas às vezes você lá no fundo tá com medo. Você tá orando às vezes da boca pra fora e tá com medo. Nath, mas como que eu sei que eu cheguei naquele nível? Você vai começar a viver como se você já tivesse recebido a resposta. Porque aí todo momento, até quando o inimigo olhar pra você e falar assim, mas que história é aquela? Aquela mulher ali tá passando uns perrengues e tá sorrindo, tá louvando a Deus, tá cantando. Querida, você não precisa entender não. Você precisa obedecer e confiar. O resto é com Deus. Aí tudo à sua volta, porque o inimigo, ele não tem poder para ler sua mente, para ler... Sabe como é que o inimigo age? Ele te observa. Ele te observa. Como que o inimigo agiu com a Eva? Vamos lembrar da palavra. Ele observou. Viu que ela estava sozinha, viu o horário que ela ficava sozinha. Ele observou. Ele não lia pensamento. Ele jamais imaginou. A Eva, ela podia até ter pensado assim, nossa, aquela árvore. Mas o diabo, ele pegou, sabe? Ele pegou nas brechas ali. Ele viu, nossa, a Eva fica observando aquela árvore. O que será que ela tá pensando? Aí ele começou a lançar. Porque às vezes a gente acha que a história aconteceu tudo num dia, né? Não. Se a gente vai estudando a Bíblia, vai lendo, a gente vê ali que o diabo ele teve um tempinho para observar. Por isso que nós precisamos viver pela fé, com posição de fé, atitude. O mundo tá caindo, você tá sorrindo, você tá louvando, você tá adorando. Por dentro você tá rasgada, né? É lógico que, Nath, mas isso é ser falsa? Não. É claro que vão ter pessoas próximas de você que vai chorar junto com você, porque a palavra de Deus fala que, né, felizes são aqueles que choram uns com os outros, bem-aventurados são aqueles que choram, né, com os outros. Então, aqueles que estão ali, é igual ali eu falei pra vocês, tem coisa na minha vida que tem 4, 5, 6 amigas que Deus levanta, né, tem o meu marido, a gente chora juntos, mas a gente tá ali, nós estamos sorrindo, nós estamos, né, pela fé. Nós vamos pegando uma nas mãos das outras, né? E vamos pela fé. Mas aí o diabo, ele vai olhar e falar assim, gente, mas eu mandei um negócio pra arrebentar e elas estão ainda orando a Deus, agradecendo a Deus. Que história é essa? Aí ele pira, né? Aí ele é envergonhado e confundido, porque você vai dar um nó na cabeça dele. Fala assim, não, mas o casamento tá desse jeito, o filho, as finanças e tal, e ela tá louvando, adorando. Então, sei lá, essa mulher é doida, eu vou pra outro lugar, entendeu? Aí ele pega tudo que é dele e vai embora, porque não vai ter vez pra ele. Ele vai desistir de você. Agora, se você alimentar, se você não se posicionar, aí o negócio vai ficar mais difícil, né? Mais desafiador. Então, você precisa se posicionar. Você precisa entender que o medo, você domina ele. Você não elimina, mas você domina. Deus te deu poder e autoridade sobre todas as coisas. Inclusive sobre os seus sentimentos. Queridas, tem coisas que a gente não ora. Tem coisas que a gente determina, que a gente se posiciona. Porque Deus, ele fala pra nós que ele nos ouviu na primeira vez. Ele nos ouviu, ele ouve a oração. O próprio salmista aqui falou, Deus, obrigado que o Senhor nos ouve. Deus não é surdo. Você ora uma vez,
Ele já ouviu. Aí você vai se posicionar na fé. E aí você vai viver pela fé. Como se você já tivesse recebido. Aí você mata os inimigos. Porque aí você vai falar assim, nossa, que loucura é essa? Né? Essa mulher aí não tem vez não. Porque tô tentando, mas não tô tendo lado. Vou embora. É assim que acontece. Então que a partir de hoje, né? O medo não te domine. Mas que você seja dominada, que você seja guiada, que você receba o amor verdadeiro do Pai, o amor que lança fora todo medo, o amor que nos aperfeiçoa, o amor que nos leva além, que nos faz romper, que a gente entenda quem é o nosso Pai de amor, que nós sejamos fortalecidas nesse amor, que esse amor transborde nas nossas vidas e que derrame e que alcance outras vidas. Que o amor possa vir do Senhor de uma maneira extraordinária, uma maneira transformadora, uma maneira impactante. O verdadeiro amor, ele transforma, ele é perfeito, ele cura, ele liberta. Ao invés da gente falar daquilo que a gente tem medo, que a gente possa aprender a falar que o amor de Deus está conosco e por isso nós não temeremos, nós não teremos medo. Deus é conosco, Deus é por nós. A quem eu temerei? O salmista falou em alguns salmos, né? Que mal me poderá fazer o homem? Deus é por mim. Por que eu vou temer a homens? Por que eu vou temer as situações, as circunstâncias? O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E chegou o tempo nas nossas vidas que Ele vai nos tirar, né? Da onde ninguém vê. Ele vai nos tirar do pé da montanha. Que às vezes se você olhar, né? Se você estiver de longe no pé da montanha, dependendo do tamanho da árvore, você não vê quem tá lá. Mas se você olhar lá pra cima e tiver a bandeirinha rosa, lembra que eu falei que nós vamos chegar lá e ainda vamos fincar a nossa bandeira rosa? Quem estiver lá embaixo vai olhar e falar assim, lá tem uma bandeira. Porque não vai ter árvore que vai te atrapalhar, não vai atrapalhar a visão. E os seus inimigos vão ver que você tá lá, com a sua bandeira. Você tá lá sentada na mesa do banquete. Você não vai só ser a espectadora, mas você vai ser a participante. Participantes da glória de Deus. Amém? Amém? Senhor, obrigada, Pai, porque a cada dia o Senhor nos faz irmos a mais além. Obrigada, Pai, porque hoje nós podemos entender que a gente não precisa temer. Porque o Senhor está conosco, o Senhor nos guia, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos direciona, o Senhor jamais nos abandona. E agora nessa manhã, Espírito Santo de Deus, eu te peço uma unção de renovo, uma unção de coragem, uma unção de ousadia sobre a vida dessas minhas amigas rainhas de oração. Ó Pai, eu declaro agora que vai vir o novo do Senhor na vida delas, que elas serão agora coroadas, Senhor, que elas serão fortes e corajosas no Senhor, que elas possam ser coroadas agora de coragem, que venha uma unção de ousadia, de força, Senhor, nessa manhã que o Senhor renove as forças delas. Ó Deus, eu quero agora chamar à existência todos os sonhos de Deus, tudo aquilo que o Senhor já permitiu, até mesmo elas sonharem, porque eu sei, ó Pai, que quando o Senhor nos dá sonhos, o Senhor já preparou toda a provisão, todos os recursos para que eles se realizassem. Então, Pai, em nome de Jesus, eu chamo à existência agora todos os sonhos das minhas amigas de oração, mesmo aqueles que elas já até esqueceram ou deram por perdido. Eu quero declarar agora, Senhor, que o Senhor ressuscite esses sonhos, que o Senhor traga, Senhor, os recursos, seja pessoal, seja financeiro, seja material, seja o que for, seja emocional. Que o Senhor venha agora, Deus, e dê coragem e ousadia para que elas realizem, para que elas vivam os sonhos do Senhor na face dessa terra, para que elas vivam os sonhos do Senhor, ainda que estejam no deserto. Mas nós sabemos, nós temos convicção e certeza de que o Senhor é um Deus do impossível e que mesmo no deserto nós podemos realizar sonhos. Por isso agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora visitar cada uma das amigas rainhas. Ó Deus, eu não sei qual é a área, qual é aquilo, o propósito delas, o que elas estão buscando. Mas eu quero declarar que elas hoje estão posicionadas. Elas não são dominadas pelo medo, mas elas estão posicionadas diante do Senhor, que vai dar a vitória diante de todos os medos. Obrigada, Pai, porque o Senhor pode. O Senhor é o único que nos fortalece.
O Senhor é o único que pode, ó Deus, nos levar além. E mesmo se a gente não tiver forças para caminhar, mesmo se a gente tiver, entre aspas, com medo, Pai, do futuro, nós podemos confiar e não temer, porque o Senhor já está no futuro. O Senhor é o escritor do nosso futuro. Obrigada, Pai, porque o Senhor já preparou um caminho de milagre, um caminho de bênção, um futuro extraordinário para passarmos, para vivermos, para experimentarmos o sobrenatural do Senhor. Nos abençoe nesse dia, nos abençoe nessa semana, Pai, e que possamos experimentar algo novo a cada dia. Ó Deus, e eu quero declarar que as minhas amigas não viverão mais somente de sinais do Senhor, mas elas viverão as respostas do Senhor. Elas experimentarão o novo do Senhor. Por isso, dê a elas força, coragem, ousadia e fé para perseverar. Para que elas não desistam, para que elas não retrocedam, mas que elas possam ir além e além e além, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam receber essa força, essa coragem no dia de hoje, coragem para lutar, para romper, para vencer, para se posicionar diante do medo. Porque lembra, né? Não se esqueça, o nosso posicionamento diante das circunstâncias é que vai determinar a nossa vitória. É o que vai nos tirar, né, do pé da montanha e nos levar além. E eu declaro sobre a sua vida toda sorte de bênçãos do Senhor, né, tudo aquilo que o seu coração está almejando, todos os sonhos que você tem. Enquanto eu estava orando, né, Deus me levou a orar ali pelos sonhos. Eu quero te falar, queridas, que os teus sonhos não morreram. Não morreram. Mas hoje Deus vai te dar um renovo, vai te dar uma nova visão, uma nova direção para você concretizar os seus sonhos, porque eles, antes de serem seus, Ele é do nosso Pai. Nós temos sonhos, mas Ele é o Criador dos sonhos. E se Ele te permitiu sonhar, é porque Ele vai te dar condições para você realizar. Deus não deixa a gente sonhar se antes Ele não preparar algo especial para as nossas vidas. Quando você sonha, já está tudo preparado. Você precisa crer. Amém? Deus não mostra. Lembra da historinha do chocolate que acho que uma vez o Kleber contou, né? Deus não vai te mostrar um chocolate, né, Nádia? Deus não mostra um chocolate. A gente sente o cheiro do chocolate, a gente já visualiza, porque a gente já experimentou o quanto é bom. Deus não vai pôr assim na sua boca e falar assim, era só pra você ver. Era só pra você olhar, né? Você não vai comer, não. Esse não é o nosso Pai. O nosso Pai é aquele que faz a gente sentir o cheiro, pra gente poder, né, ficar ali mais animado e falar assim, eu quero. Falar assim, você quer? É seu. É seu. Eu vou te ensinar como você vai chegar e buscar, né? Como que você pode comer, experimentar, se deliciar. E eu quero te falar que aonde tem esse chocolate tem um container te esperando. Oh, Deus, que delícia. Viu por que eu amo chocolate? Deus tem um container de chocolate pra você. Os seus sonhos não são seus, porque antes de serem seus, eram de Deus. Ele é o Criador dos sonhos. Ele colocou o sonho em você. Ele te fez sonhar, visualizar, para você aprender a viver pela fé e experimentar. Amém? Amém? Que bom ter vocês. Queridas, nós vamos nos falando lá no grupo, né? Amanhã tem a live, dá uma moralzinha lá pro meu marido, ele vai aparecer lá no começo da live. Dá uma moralzinha lá pro Kleber, né? Ele falou assim, amor, pede pra elas entrarem e me dá uma moral. Eu falei, tá bom, amor. Amanhã tem a nossa live solidária, né? Pro nosso projeto social, pra gente ajudar aí as crianças do nosso projeto social, do nosso Parabéns Social e também dos príncipes e das princesas da quimioterapia na campanha do leite, porque nós abraçamos essa campanha aí com elas. Então vai ser revertida para leite, né, para as crianças das doenças raras e da quimioterapia, vai ser revertida para os brinquedos que nós vamos levar para algumas famílias do projeto social, né, do Parabéns para Você, porque nós descobrimos que tem algumas famílias necessitadas, nós já ganhamos algumas cestas básicas, então nós vamos levar um brinquedo e uma cesta básica para essas famílias, né, nós não vamos parar, aliás, a gente não para, né, não podemos parar, então amanhã tem a live.
dar uma moralzinha lá pro meu marido, tá? Pra nós, né? Eu não vou... Ele queria que eu aparecesse, eu falei, não, né? Deixa só ele. Eu falei, não, você fala melhor assim, esse... Meu negócio é aqui com as amigas rainhas de oração. Então amanhã temos a nossa live 7 horas, acho que é 7 ou 7h30. Eu vou pôr o link lá no grupo depois. E estamos preparando para domingo, né? E aí, como tá seu coração para domingo? Nós já encerramos as vagas, agora a gente tá aguardando. Na verdade, eu acho que tem uma vaga, né? Mas tô esperando algumas respostas, mas Deus sabe, né? E aí, se você quiser a gente assistir conosco, mesmo longe, me chama, tá bom? E Deus tem grandes coisas pra nós. Prepara o seu coração. Isso é só o começo de dezembro, gente. Ainda tem muito dia, muita água pra Deus colocar no nosso deserto aí, pra gente se deliciar, mergulhar, né? O bom é isso, que com Deus a gente mergulha no deserto. É loucura, né? Mas Deus é fora da caixinha, Deus nos ama, Deus cuida de nós nos detalhes. Ele nunca nos abandona. Amém? Que Deus abençoe vocês, nós vamos nos falando. Amo vocês, minhas amigas preciosas. E qualquer coisa me chama no particular, tá bom? Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser, 7h30 aqui na live. Se você entrou agora, volta e assiste. Grandes coisas o Senhor falou e está fazendo por nós. Um grande beijo. Amo vocês.